Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais uma vez sobre cinema, mais uma vez sobre os filmes, né, que estão aí em circuito na cidade do Rio de Janeiro e no país inteiro. E hoje eu quero trazer um documentário brasileiro, gente, chamado A Ruptura, tá? Lembrando sempre que eu vou dar spoilers aqui, né? E do que se trata exatamente esse documentário? Esse documentário ele trabalha a seguinte tese, né? Como a corrupção endêmica, né, no mundo inteiro, entendeu? Está afetando o planeta, no final das contas, está afetando várias sociedades, vários seres humanos, né? E a corrupção é vista não como um problema, vamos dizer assim, regional, mas sim como um problema global, né, no caso, né? E aí você vai ter duas. O filme ele vai ter duas facetas, vamos dizer assim. Você vai ver uma atriz, né, fazendo uma interpretação, né, dos vários personagens, né, do Fausto do Goethe, né, que justamente estamos falando um pouco dessa corrupção, né? Quem não conhece a história do Fausto é aquele médico que vivia numa Alemanha meio que medieval, vamos dizer assim, que cuja cidadezinha onde ele vive estava sendo assolada por uma praga, né, por uma epidemia, né, e aí ele faz um pacto com o demônio, né, com Mefistófeles, né, para justamente conseguir a cura daquelas pessoas, né, e ele acaba também ficando mais jovem por causa disso e consegue até a sua amada, né, no caso, né? Mas, obviamente, né, pacto com o demônio nunca termina bem, né, no caso, né, que foi e o Fausto é um exemplo disso, né, no caso. E aí você vai ver justamente, né, todo esse processo de venda da alma, né, do Fausto, né, para o Mefistófeles, né, interpretado por essa atriz. Mas isso é uma espécie, vamos dizer assim, de pano de fundo, né, para a temática principal do documentário, que é a questão dessa corrupção endêmica, né? E aí vários especialistas, né, na parte, perdão, gente, na parte da corrupção, né, no estudo da corrupção, né, são entrevistados no final das contas. São vários especialistas, sendo que a grande maioria deles é daquela instituição criada nos anos 90 chamada Transparência Internacional, que justamente está, né, combatendo a corrupção em nível mundial, né, no caso. Né? E aí você vai ter várias personalidades ali que dizem, né, perdão, gente, hoje minha garganta tá terrível, que vão dizer como a corrupção, né, ela afeta várias regiões do mundo, né? Aí você vai ter, perdão, perdão, gente, situações desde pobreza e miséria, entendeu? Em continentes como a África, né, no caso, né, onde você tem empresas europeias que não são corruptas em seus países de origem, mas são corruptas, né, nesses países africanos, né, no caso, né? Você vai ter a situação da corrupção no Brasil, né, não podia faltar, né, no caso, né, citado o caso do Palace 2, perdão, é citado o caso das queimadas na Amazônia, né, que tudo isso tem uma origem na corrupção. A coisa também da corrupção vamos dizer assim, provocar desastres ambientais, desastres climáticos, né? Um rapaz das Ilhas Maldivas, por exemplo, está falando que as Ilhas Maldivas elas já estão desaparecendo, né? Porque o mar já está avançando ilhas adentro por causa dos problemas climáticos, né? E a disparidade social no trato com os turistas, né? No trato dos habitantes, né, nativos, né, das Ilhas Maldivas também, né? E vários outros exemplos são citados ao longo do documentário. Quer dizer, ele é bem didático, ele consegue fazer um mapeamento bem interessante em nível mundial de tudo. Se fala do trumpismo, por exemplo, se fala das relações do Putin, né, com empresários corruptos também, né? Você vai ter todo um panorama bem, vamos dizer assim, delineado, né, dessa questão da corrupção inteira, né? E então é bom para você ver como a corrupção ela acaba sendo
um fenômeno endêmico, né, um fenômeno mundial, né, e como isso está ajudando a levar a humanidade para o buraco, né. O filme é bem taxativo nisso, né. O filme é bem soturno, é bem sombrio nessa questão de como a corrupção ela está realmente, entendeu, ameaçando, perdão, a humanidade como um todo, né, gente? Então, vale muito a pena vocês darem uma olhada nesse documentário, né, e depoimento desses especialistas aí, sendo que a grande maioria deles é da Transparência Internacional. Bom, eu vou ficando por aqui, tá, gente? Desejando vida longa e próspera. Minha garganta hoje está em petição de miséria, não posso continuar mais, tá? E futuramente a gente conversa sobre mais filmes com vocês aí, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.